Hoje, continuamos nossa jornada pelo livro de Romanos e chegamos ao capítulo 12. Até aqui, Paulo passou 11 capítulos apresentando verdades profundas sobre o Evangelho. Falou sobre pecado, justificação pela fé, graça, vida no Espírito, soberania de Deus, Israel, gentios e misericórdia. Mas agora, acontece uma mudança muito importante na carta. Paulo começa a responder como deve viver uma pessoa que compreendeu e recebeu o Evangelho, porque o Evangelho não transforma apenas aquilo que acreditamos. O Evangelho transforma a maneira como nós vivemos. Romanos 12 nos mostra que a resposta adequada à misericórdia de Deus é uma vida completamente entregue a Ele. Vamos ao texto. Versículos 1 ao 2, o sacrifício vivo e a renovação da mente. Paulo começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Essa expressão é muito importante. Paulo está conectando tudo aquilo que ensinou nos capítulos anteriores com aquilo que vai ensinar agora. É como se dissesse: diante de tudo o que Deus fez por vocês, existe uma resposta. E qual é essa resposta? Que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus. Para entendermos a força dessa expressão, precisamos lembrar que os leitores de Paulo conheciam muito bem a ideia de sacrifício. No Antigo Testamento, animais eram apresentados no altar. No ambiente religioso romano, sacrifícios e rituais também faziam parte da cultura. Mas Paulo apresenta algo diferente. Agora, o sacrifício é você. E não um sacrifício morto, um sacrifício vivo. Isso significa colocar toda nossa existência diante de Deus. Nosso corpo, nosso tempo, nossas decisões, nossos relacionamentos, nossos recursos, nossos dons, nossa rotina. Tudo pertence ao Senhor. E Paulo chama isso de vosso culto racional. A adoração, portanto, não acontece apenas quando cantamos. Não acontece apenas quando estamos reunidos na igreja. A adoração é uma vida inteira entregue a Deus. Você pode adorar trabalhando, você pode adorar estudando, você pode adorar servindo, cuidando da sua família, você pode adorar tomando decisões que glorificam a Deus. Adoração é viver para Deus. Então Paulo continua no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Existem duas palavras importantes aqui: conformação e transformação. Conformar é assumir a forma de alguma coisa. Paulo está dizendo: não permitam que este mundo determine a forma de vocês. Não pensem simplesmente como todos pensam. Não vivam simplesmente como todos vivem. Não aceitem valores apenas porque a cultura os considera normais. Em vez disso, transformai-vos. E como essa transformação acontece? Pela renovação da nossa mente. Antes de Deus transformar muitos dos nossos comportamentos, Ele transforma nossa maneira de pensar. Por isso, a palavra é tão importante. Quanto mais nossa mente é preenchida pela verdade de Deus, mais aprendemos a discernir sua vontade. Uma vida transformada começa com uma mente renovada. Dos versículos 3 a 8, dons e serviços no corpo de Cristo. Depois de falar sobre consagração, Paulo imediatamente fala sobre humildade. Nos versículos 3, ele alerta para que ninguém pense de si mesmo além do que convém. Isso nos ensina algo muito importante. Uma pessoa verdadeiramente transformada pela graça não vive tentando provar que é superior aos outros. A graça produz humildade. Então, Paulo utiliza a figura do corpo. Um corpo possui muitos membros. Os membros são diferentes, possuem funções diferentes, mas pertencem ao mesmo corpo. Assim também acontece na igreja. Nem todos possuem o mesmo chamado. Nem todos possuem a mesma função. Nem todos possuem os mesmos dons, mas todos são importantes. Paulo começa a mencionar diferentes dons e formas de servir: profecia, ministério ou serviço, ensino, exortação,
contribuição, liderança, misericórdia. O princípio é muito claro. Se Deus colocou algo em você, use para servir. Dons espirituais não existem para alimentar nosso ego, não existem para nos colocar acima de outras pessoas, não existem para construir uma plataforma pessoal. Dons existem para edificar o corpo de Cristo. Você não recebeu um dom apenas para possuir um dom. Você recebeu para servir alguém. E existe outro detalhe muito importante. Nós precisamos uns dos outros. Um membro sozinho não forma um corpo. Isso confronta uma espiritualidade individualista. Não fomos chamados apenas para ter uma experiência particular com Deus. Fomos chamados para fazer parte de um corpo, para servir, para contribuir, para caminhar juntos. Dos versículos 9 ao 21, as características do amor cristão. A partir do versículo 9, Paulo começa a apresentar uma sequência extremamente prática das características de uma vida cristã. Ele começa dizendo: o amor seja não fingido. Ou seja, o amor cristão precisa ser verdadeiro, não apenas palavras, não apenas aparência, não apenas comportamento religioso. Paulo está falando de um amor que se torna visível através das nossas atitudes. Ele continua ensinando: amai-vos cordialmente uns aos outros, preferi-vos em honra uns com os outros, sede favorecidos no espírito, servi ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, compartilhai com aqueles que possuem necessidade, praticai a hospitalidade. Perceba como Romanos 12 se torna extremamente prático. Depois de 11 capítulos de doutrina profunda, Paulo começa a falar sobre como tratamos as pessoas, porque a espiritualidade verdadeira aparece nos relacionamentos. Mas então, Paulo vai ainda mais longe. Ele diz: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Aqui, o evangelho confronta diretamente nossa natureza. É relativamente fácil amar quem nos ama. É fácil tratar bem quem nos trata bem. Mas Paulo está mostrando que a vida transformada por Cristo reage de maneira diferente até diante daqueles que nos ferem. Isso não significa chamar o mal de bem. Não significa permanecer em situações abusivas ou abandonar limites necessários. Significa que não somos chamados a viver dominados pela vingança. Paulo continua: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com aqueles que choram. Isso é comunhão. Quando alguém celebra, celebramos juntos. Quando alguém sofre, não ignoramos. Nós nos aproximamos, nós choramos juntos, nós carregamos carga uns dos outros. Depois, Paulo novamente confronta o orgulho. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos com os humildes. Mais uma vez, a graça produz humildade. Não pague o mal com o mal. Nos últimos versículos, Paulo entra em uma área extremamente prática. Como reagimos quando somos feridos? Ele diz: a ninguém tornai mal por mal. A lógica natural é: fez comigo, vou fazer também. Falou de mim, vou falar também. Me feriu, vou ferir. Mas o evangelho quebra esse ciclo. Paulo diz: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz para com todos os homens. Observe que Paulo reconhece que nem sempre a paz depende apenas de nós. Por isso, ele diz: se for possível, quanto estiver em vós. Você não controla a atitude das outras pessoas, mas você pode decidir qual será a sua atitude. Então Paulo diz: não vos vingueis a vós mesmos. A vingança não pertence a nós. Podemos estabelecer limites, podemos buscar a justiça das maneiras corretas, podemos nos afastar das situações prejudiciais, mas não devemos alimentar nosso coração com desejo de vingança. Então, Romanos 12 termina com uma declaração poderosa: não te deixes
vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa é uma das marcas mais profundas de uma vida transformada. Não permitir que aquilo que fizeram contra você determine aquilo que você vai se tornar. Não deixe o mal produzir mais mal através de você. Vença o mal com o bem. Aplicação 1. Adoração vai além do culto congregacional. Romanos 12 nos ensina que adoração não é apenas música. Adoração é entrega. Podemos cantar uma música de adoração e ainda assim viver uma vida não entregue a Deus. O verdadeiro culto envolve toda a nossa vida. Por isso, pergunte: aquilo que faço de segunda a sábado combina com aquilo que eu declaro no domingo? Nossa rotina também precisa glorificar a Deus. Aplicação 2. Transformação começa com uma mente renovada. Existe uma batalha acontecendo pela nossa maneira de pensar. A cultura tenta nos moldar. As experiências tentam nos moldar. As opiniões das pessoas tentam nos moldar. Mas Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Precisamos permitir que a palavra de Deus determine nossa maneira de pensar. Uma mente cheia de verdade produz uma vida transformada pela verdade. Aplicação 3. Dons espirituais existem para servir. Talvez Deus tenha colocado dons incríveis em você, mas a pergunta não é apenas qual é o meu dom. A pergunta também precisa ser: quem estou servindo com aquilo que Deus colocou em mim? Dom sem serviço perde seu propósito. No corpo de Cristo, recebemos para repartir. Aplicação 4. O amor cristão precisa ser prático. Romanos 12 não descreve amor apenas como um sentimento. Amor aparece em atitudes: servir, compartilhar, honrar, acolher, chorar junto, celebrar junto, perdoar, buscar a paz, abençoar. O evangelho precisa aparecer na maneira como tratamos as pessoas. Quero deixar algumas perguntas para que você possa refletir durante essa palavra. Minha vida diária tem sido uma forma de adoração a Deus? Eu tenho renovado minha mente através da palavra? Estou permitindo que Deus transforme minha maneira de pensar? Ou estou apenas seguindo os padrões deste mundo? Tenho usado meus dons para servir o corpo de Cristo? Meu amor pelas pessoas é prático ou apenas verbal? E talvez a pergunta mais desafiadora desse capítulo: como tenho reagido às pessoas que me ferem? Tenho devolvido mal com mal? Ou tenho permitido que o evangelho determine minha resposta? O desafio desse dia é: pratique um ato concreto de serviço cristão. Escolha alguém, pode ser alguém da igreja, de sua família, do seu trabalho, da sua vida diária. Alguém que esteja passando por uma necessidade, e faça algo intencional para servir essa pessoa. Não para receber conhecimento, não para postar, não para receber algo em troca. Simplesmente sirva, porque uma vida consagrada a Deus se torna uma vida disponível para as pessoas. A palavra-chave de Romanos 12 é consagração. Consagração significa entrega voluntária e completa da vida ao serviço de Deus. Não entregamos apenas uma parte, entregamos tudo. Nossa vida pertence ao Senhor. Nosso versículo para memorizar está em Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo. Romanos 12 nos ensina que o evangelho não termina em conhecimento. O evangelho produz transformação, uma mente renovada, uma vida consagrada, dons colocados a serviço, amor verdadeiro e uma maneira diferente de responder até mesmo ao mal. No próximo vídeo, entraremos em Romanos capítulo 13, onde Paulo continuará mostrando como uma vida transformada pelo evangelho se manifesta de maneira prática. Nos encontramos no próximo capítulo. Deus te abençoe.